Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre um país que tem chocolate, que tem paisagens lindíssimas, Trens maravilhosos. que tem muitas vaquinhas. É um povo que paga imposto e tem retorno. Olha! Nós vamos falar sobre o que, minha irmã? Sobre a Suíça, gente. E responder a pergunta que não quer calar. Será que pobre consegue viver na Suíça, gente? Hoje a gente vai descobrir isso. Bom, mas primeiro, rapidinho, caso você não saiba muito da Suíça, vamos falar um pouquinho sobre ela. E depois a gente vai falar para vocês como que vocês fazem para ir para a Suíça, caso você queira ir para a Suíça, Mesmo e sendo principalmente pobre. Mesmo sendo pobre. Sendo pobre. Será que é possível? Será que eu consigo? Gente, tudo dá esse jeito nessa vida. Com Deus, tudo dá certo. Ninguém gente. é vítima de nada, né, amor? Tudo dá certo. Vai dar certo. É só uma questão de planejamento, né? O que a gente sempre fala aqui. Tem que planejar, encaixar a sua vida nesses sonhos, se é o que você quer. É isso bom? aí. Mas, bom, uma coisa importante da Suíça. A Suíça, gente, fica na Europa, obviamente, né? Mas ela não pertence à União Europeia. E isso é muito importante. Por quê? Caso você não saiba, a União Europeia é um acordo que vários países da Europa têm, que permite com que os seus cidadãos possam se locomover sem barreiras, vamos por assim. Trabalhar, estudar, morar, sem nenhuma barreira, né, gente? Isso. Só que a Suíça não pertence a esse acordo. É um dificultador? Sim, é um dificultador, mas não se preocupe, porque isso não é desculpa. Não é impedimento, vamos por assim, caso você seja europeu. Fica com a gente que você vai entender. A segunda coisa, é um país que fala várias línguas, né? Quantas línguas fala? São 4. Quais línguas? Eles falam italiano, a parte do Ticino, parte sul. Eles falam alemão, eles falam francês. Eles também falam a língua que a gente chama de dialeto, mas que não é, que é o romanche lá, que em inglês se fala romanche, gente, mas não sei se em português a gente se fala do mesmo jeito. É um dialeto local da Suíça. Lembrando também que o alemão que é falado na Suíça, ele é diferente do alemão falado na Alemanha, ele tem suas nuances, né? E o francês é a mesma coisa. Agora, só que eles têm uma língua em comum que os unem, que é qual? Qual? Gente? O inglês. O inglês. O inglês. Então, se você souber a língua inglesa muito bem, logicamente, né? Porque você vai estar competindo, né, com um suíço, se você for trabalhar, por exemplo, você já quebra uma barreira aí, né? Porque dá para conversar. Obviamente, gente, se vocês forem mudar para o cantão da Alemanha, ou cantão francês, ou italiano, obviamente que com o tempo vocês também vão ter que aprender a língua deles, né? O cantão, gente, é como se for... Cantão é o nome que eles dão para o que a gente chamaria de região, tá bom? Então tem o cantão francês, tem o cantão italiano. E, gente, é lógico que não é porque eles falam 4 línguas no país que você vai precisar dominar as 4 para viver lá. É óbvio. Então é assim, você... eu gostei do Ticino, quero ir para a parte italiana. Aí você se dedica ao italiano, é óbvio. Pelo que a gente percebeu, o alemão e o francês é os que têm a maior quantidade de empregos, né? Mas nada te impede, dependendo da sua profissão e tudo mais, de ir para os outros cantões também, certo? Sim. Gente, a Suíça tem em torno de 9 milhões de habitantes. Pra gente que mora no Brasil, isso daí não é capital, São Paulo. É um país pequenininho. É um país pequeno, é um país que não tem mar, né? É um país que faz fronteira com 5 países, então ele faz fronteira com a França, com a Alemanha, com a Áustria, com a Itália e também com Liechtenstein. É um país que a maioria é cristã, 60% mais ou menos da população é cristã. Gente, eu estou dando esses dados de 2022 para vocês, tá? Se vocês quiserem pesquisar, hoje que está, né, disponível para a gente são os dados até 2022. E é um país neutro, então em caso de guerra, geralmente a Suíça fica neutra. E por quê? Porque lá é o paraíso fiscal, né? Então, todo mundo que vai deixar sua grana na Europa, geralmente deixa na Suíça. É por isso que não pode ter grandes conflitos ali, porque está mexendo com dinheiro de gente rica. Exatamente. Né? É lógico que para o pobre, paraíso fiscal não é lá uma grande notícia. Mas ninguém nega que eles têm essa vantagem. Tradicionalmente é um país que fica neutro em guerras. Então, né,
numa situação de conflito, olha lá, né? Eu estou segura num país, pelo menos eu vou ter essa garantia que não vai ter um bombardeio ali, né, na minha região. Tradicionalmente, gente, é lógico, isso não quer dizer que amanhã ou depois isso não possa mudar. Mas eu já ouvi falar que é quase que impossível o país não ficar neutro, porque como eles têm a parte alemã, a parte francesa, né, a parte italiana, enfim, essas regiões dificilmente estão de acordo numa situação de guerra, entendeu? Então é mais fácil pela paz nacional ficar em paz, entendeu? Ficar neutro. Eu ouvi já falar isso, faz sentido e é uma boa notícia, né? E uma coisa também muito importante sobre a Suíça é que tudo é o povo que decide. Os líderes políticos a gente quase nem vê. Quais são os líderes políticos da Suíça que você conhece? Então eles fazem com que eles desapareçam e que o povo faça, né, todas as decisões do país, que isso é realmente uma democracia. Então tudo que é decidido no país, principalmente nos cantões, né, que são vários que tem no país, é o povo que através de discussões, né, votos, decidem o que vai ser melhor para aquela região. Se você discordar, basta você mudar de cantão, né? Se isso mexe muito com os seus ideais, né, e tal. Então é um país realmente democrata, né, Lu? Eu gosto muito disso na Suíça. A gente não tem tempo para falar muito sobre o sistema político daqui, mas é um sistema bem diferente, assim, bastante diferente do que é o tradicional. Eles têm um jeito, né, diferente mesmo de lidar. E é bastante interessante, né? Eu acho assim, lógico, não é perfeito, mas é diferente e é interessante. E dá certo, porque é um país que, sim, é muito desenvolvido, tem muita coisa bacana ali na Suíça. Eu gosto muito importante também a gente trazer o IDH deles, né? Que eu acho que, se não me engano, é 0,97, acho que era o quinto maior do mundo. E a renda per capita deles, que passa de 105 mil dólares, gente. Eles são o primeiro no mundo, de acordo com os dados de 2022. Então, é sim um país rico, né? As pessoas ganham bem, as pessoas pagam muitos impostos, mas que nem eu falei para vocês no início do vídeo, eles têm retorno disso, né? Basta você procurar no YouTube mesmo um vídeo da Suíça, por exemplo, que você vai ficar encantado com a organização, a limpeza, a beleza, né, do país. Lógico, gente, existem pobres em qualquer lugar do mundo. Existe pobre também na Suíça, né? Mas se a gente for comparar, por exemplo, com o nosso país, nem se compara, né? E é lógico, gente, assim, que a gente também tem que pensar que sim, eles ganham bastante, mas gastam bastante. A gente não tá vendendo aqui um conto de fada para vocês, tá? A Suíça tem problema. Mas é um país muito bom, segundo muita gente. Então vamos lá. Tenho um sonho de morar na Suíça, como que eu posso fazer? A Suíça, ela te dá 4 formas de entrar no país. Você pode ir através de estudo, que é um pouco difícil, gente, porque uma das escolas mais caras que tem no mundo é na Suíça. Então isso fica para um grupo muito seleto, né, de pessoas. Não é para pobre. Não é para pobre. Você pode ir com visto de trabalho, e a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho para vocês. Você pode ir para a Suíça se você tiver algum familiar, ou você se casar com um suíço. Lembrando que esse familiar, ele precisa ter uma naturalização, né, suíça, ou ele pode ser um cidadão, né, ter um visto permanente, algum vínculo muito forte com o país ele precisa ter. Ou você pode ir como aposentado também. Só que aposentado, você imagina um aposentado na Suíça, né? Então, aposentado também não cai, né? Estudo e aposentadoria não cai nesse negócio do pobre que a gente tem falado. É possível, tá? Porque esse vídeo é pra todo mundo, não é só pro pobre, mas essas duas categorias... Essas ficam de fora. Né? Vamos falar primeiro... Mas você pode casar, por exemplo, pode casar com um suíço. Um pobre não, pode casar com um suíço. Eu tô falando estudo e aposentadoria. Não, isso tá descartado. Agora, vamos falar dos que o pobre pode. Então você pode se casar com alguém, obviamente, né, e ter direito de estar morando lá. Cuidado com o tráfico humano. E você também pode ir através de trabalho. Gente, pobre, ele consegue trabalho em qualquer lugar. Se você quiser, por exemplo, morar no Palácio de Buckingham, gente, você consegue, não é, Lu? Com muitas dificuldades. Você pode ser babá, você pode ser chefe. Quantos brasileiros foram trabalhar como chefe dentro do palácio? Então,
eu não acredito que tenha fronteiras se você quiser realizar seus sonhos. Se esse realmente for o seu foco, você vai ter que trabalhar bastante, você vai ter que levar estudar mais muito, tempo, né? Dá mais tempo, muito mas você tempo, consegue. Todo mundo consegue. Então vamos lá, as pessoas que querem ir como trabalho, que eu acho que esse é o que a maioria, né, que sonha morar na Suíça faz. Gente, por exemplo, eu acompanho 2 canais no YouTube. Uma delas, por exemplo, é uma nordestina, mulher, mãe solteira, não tem descendente europeu nenhum e mora na Suíça e tem um trabalho, né, Lu? Mas é aqui que está a chave da coisa. Para entrar na Suíça, gente, ou em qualquer país que seja mais difícil, você sendo uma pessoa pobre, vamos por assim, você vai precisar, sim, de uma profissão que esteja em alta demanda nesses países. Essa moça, ela trabalha com TI, né? TI, gente, é um trabalho assim que tem na Suíça, tem em vários países da Europa. Se você é pobre, quer fazer uma carreira para poder sair para um país de fora, e você tem esse talento, né? Porque se bem que talento é uma coisa relativa, né? Mas enfim, você tem a possibilidade de fazer uma faculdade, mesmo que seja particular, mesmo que seja com financiamento. Essa área de TI, vamos deixar essa dica, é muito boa. Por quê? Porque o TI, a faculdade de TI, ela não precisa de validação internacional, entendeu? Você não precisa validar o seu diploma, porque TI é TI em qualquer lugar. O mundo entende isso, entendeu? Então, se você é pobre e quer trabalhar num país como esse, jovem, estou ali começando a minha carreira, quero sair, você consegue através de uma carreira como essa, por exemplo. Invista numa carreira nesse estilo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer sim um vídeo falando quais são as profissões que a Europa está mais exigindo, para que quando você comece a planejar a sua carreira, sendo pobre, você possa endireitá-la ali, encaminhá-la, para que você tenha uma chance maior de entrar com visto de trabalho com essa profissão. Pessoal, lembrando só que se você sonhar ir para a Suíça, não precisa ser exatamente um trabalho que exija, por exemplo, você tem TI, um engenheiro, gente na área da medicina, não só isso. Se você tiver um passaporte europeu, você pode estar arrumando um contrato de trabalho na Suíça, que sim, até os cidadãos europeus só podem estar morando na Suíça com um contrato de trabalho. E aí você pode, por exemplo, morar na Itália e trabalhar como, sei lá, faxineiro. Isso, na Suíça. Na Suíça. Só que aí você ganha um salário da Suíça morando na Itália. Então, o interessante na Suíça é que, como ele faz fronteira com 5 países, muitas pessoas que têm a cidadania europeia, né, elas podem estar trabalhando na Suíça e morando nesses países que são mais baratos. Então você consegue ter, juntar mais dinheiro, ter uma qualidade de vida, às vezes até melhor, né? Porque o suíço, ele ganha bem, gente, mas ele gasta bem também. Lembrando que os impostos lá, tem gente que paga até 40% de impostos, né, do seu salário. Eu não encontrei um apartamento de 2 quartos por menos de 2.000 euros. Então, você tem que pagar saúde, nem tudo é custeado pelo governo, né? Então, você ganha bem, mas você também gasta bem, né? Então, é isso, gente. Dá para se virar, né? Só que assim, essa questão é o tal negócio. Sim, de novo, aqui a gente está respondendo se pobre pode viver lá. Sim, pode, mas aí nesse segundo caso, que vamos entrar já na questão dos vistos, né, para europeus, é o que ela falou. Você sendo europeu, você pode entrar, só que sim, caso você não tenha a sua cidadania ainda europeia, você tem que ver se você tem direito a alguma cidadania europeia, em primeiro lugar, e depois correr atrás dessa cidadania, porque ela, né, vai te abrir essa possibilidade. Você vai precisar do visto, que nem ela falou, mas aí você tem a facilidade de morar num país como a Itália, por exemplo, trabalhar lá, né? Mas não é todo mundo realmente que consegue. Tem a você cidadania. Tem que ter esse direito e correr atrás dele, né? É verdade. Mas atinge pessoas tipo racha com uma renda menor, sem dúvida. Claro, claro. Então vamos supor, você não tem nenhuma cidadania europeia, né? Você é brasileiro, não tem nenhum descendente que você saiba até o momento. Você tem o direito, por exemplo, ao visto L. Então, o visto L te garante que você pode morar
durante 12 meses no país, lógico, gente, com um contrato de trabalho, tá? E esse contrato pode ser renovado por mais um ano. Então, o visto L é no máximo 2 anos que você pode ter. Então, a partir desse momento, gente, vocês podem ir para o visto B, se for você conseguir renovar o seu contrato de trabalho, conseguir trabalho em outro lugar, né? Então, com esse visto te dá direito a ficar mais 5 anos no país, tá? Quem tem cidadania europeia já pode ir direto para o visto B, que é de 5 anos, tá? Então, quem não tem uma cidadania europeia tem que começar com L e depois vai para o B, tá? Quem é cidadão europeu, depois desses 5 anos, já pode aplicar diretamente para o visto C, que é o residente permanente. Agora, quem não tem direito tem que renovar esse B por mais um tempo, porque somente depois de 10 anos morando na Suíça que você pode estar aplicando para a residência C, que é a residência permanente que eu estava falando para vocês, tá? Então, o cidadão europeu demora 5 anos para ele aplicar para uma cidadania, um visto permanente. Mas quem não é um cidadão europeu demora o dobro, demora 10 anos. Após esses 10 anos, gente, aí vocês podem estar aplicando para residência permanente, né? Só que quem não é cidadão europeu, você vai ter que comprovar que você tem uma renda, né? Um teto que eles estabelecem. Tem um pouquinho mais de dificuldades. Para o cidadão europeu, eles já não exigem esse teto. Você pode ter um trabalho lá comum, não precisa atingir esse valor que nem eu falei para vocês, e depois de 5 anos você já pode estar aplicando para residência permanente. Agora, para você se naturalizar cidadão suíço, aí você tem que passar por uma prova, e isso é igual para todos, tá, gente? Você passa por uma prova onde você tem que ter conhecimentos de história, de geografia, de leis, principalmente do país. Você vai fazer uma entrevista com os cônsules para saber qual é o seu objetivo no país, quais são os laços, você se integrou à sociedade, até isso eles perguntam. Se você acompanha essas eleições, lembra que eu falei para vocês lá no início do vídeo, que tudo que é feito na Suíça parte do povo. Então eles vão querer saber se você está ciente de tudo que está acontecendo, quais foram as últimas eleições, as últimas votações, os resultados, o que você pensa disso. Então, ele quer saber realmente se você tem um objetivo e se você integrou realmente na sociedade para merecer essa naturalização, né, suíça. Então, é o que eu falo, gente, todo mundo consegue fazer qualquer coisa, basta estudar, basta correr atrás, basta trabalhar, mas quem tem direito à cidadania europeia, obviamente, tem muito mais, né, facilidades, né, de estar morando lá. Por isso que a gente incentiva você buscar, caso você queira migrar para a Europa. Muita gente tem e muitas vezes não sabe. Não custa ter uma conversinha com a avó, uma conversinha com o avô, ver se tem alguém lá atrás que você não sabe, porque muitos países dão sim muitas gerações, né, para você poder ter esse direito. Então não custa ter essa conversa, porque pode sim uma cidadania europeia te ajudar. Mas caso você não tenha, gente, a gente não vai mentir, entendeu? Não é tão fácil, não é tão simples, mas também não é impossível. Claro. Não é necessário ficar ilegal, né, por causa disso. Mas sim, você vai ter que investir em educação, você vai ter que investir em língua. Isso dá custo, isso leva tempo, né? Eu acho que leva mais tempo, porque hoje em dia tudo tem no YouTube. Tudo que você quer aprender, a gente consegue hoje online, né? Mas assim, uma faculdade tempo, sempre exige, sim, né? Uma faculdade, mas sim. Tudo dá-se um jeito, gente. Tem FIES, tem 500 mil formas de se estudar hoje em dia. Só que sim, dá muito trabalho. Eu não vou negar que a vida do pobre é um pouco mais puxada, é um pouco mais difícil. Mas ele alcança, ele chega lá como qualquer um. A gente chegou. A gente chegou com muita luta, mas estamos chegando, né? Estamos chegando. Ainda estamos aqui no Brasil, mas a gente vai chegar lá. É isso aí. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que te encorajem a procurar ou a Suíça se esse é o teu sonho, ou um outro país qualquer, e que você consiga realizar esse grande sonho da imigração. O que eu quero pedir mais também? Que você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e comentar, porque isso fortalece e muito o canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.